Não foi por acaso o flagelo divino que nos trouxe a este quadro. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desígnio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Bem que o governo e seus aliados no Congresso tentaram, mas as manobras para retirar Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid no Senado fracassaram, tanto na Justiça quanto na primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os governistas buscaram, até o último minuto, usar o regimento para impedir que a relatoria ficasse nas mãos do MDBista. Mas essa primeira batalha já estava perdida. Houve também quem tentasse inviabilizar o início dos trabalhos, como fica claro no debate a seguir entre o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e aliado do Planalto, e o senador Otto Alencar, que comandava a sessão pela manhã. Um senador só pode fazer parte de comissões parlamentares de inquérito em uma comissão como titular e outra comissão como suplente. E nós temos alguns casos aqui de senadores que fazem parte de mais de uma CPI. E me perdoe dizer, inclusive Vossa Excelência, que o senhor faz parte da CPI da pandemia como titular e na CPI da Chapecoense. Eu não quero criar nenhum problema, mas eu quero que isso seja sanado. A questão de ordem, Vossa Excelência, está indeferida. Renan, como você ouviu logo na abertura desse episódio, chegou chegando. Ele foi escolhido relator pelo presidente Omar Aziz, do PSD de Amazonas, eleito pela maioria da CPI, 8-3, após um acordo costurado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o apoio do próprio Ciro Nogueira. O vice é Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o mesmo que foi tratado com gentileza por Jair Bolsonaro naquela conversa sobre a CPI que o senador Jorge Cajuru gravou com o presidente, no dia 10 de abril. Mas você não participa, nem a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com bosta desse. A maioria na CPI já prepara os depoimentos do atual e dos 3 ex-ministros da Saúde e também o escrutínio das ações e omissões do governo ao longo da pandemia, que já matou mais de 390 mil brasileiros. O governo e seus 4 aliados preparam o troco, com um olhar curioso sobre os gastos de governadores e prefeitos de capitais com o dinheiro federal para o combate à Covid. O recado foi dado pelo senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia e vice-líder do governo na casa. Eu estou apresentando requerimentos, solicitando informações aos estados, aos 27 estados com o Distrito Federal, pedindo informação detalhada com relação aos repasses federais e a sua utilização, como foi utilizado, em que foi utilizado, todo o detalhamento, empenhos, transferências, pagamentos, enfim, todos. Qual é a estratégia do relator, da oposição e dos chamados independentes? E o governo? Pretende sair da defensiva e tentar ir para o ataque? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os repórteres Jussara Soares e Paulo Capelli. Fique com a gente. Jussara Soares e Paulo Capelli, começando por você, Capelli. A gente sentiu uma temperatura na CPI nessa terça-feira. Pelas palavras do relator Renan Calheiros, pelo presidente Omar Aziz, está muito claro que o governo federal não vai escapar de ser o principal alvo dessa investigação. Qual é a estratégia do comando da comissão para alcançar os seus objetivos? Tem uma lista com 11 tópicos que foi divulgada ontem pelo senador Renan Calheiros, que é uma espécie de consenso entre os membros da comissão, de que são requerimentos que serão feitos e que têm como alvo o governo federal. O ponto principal é a questão das vacinas. A comissão vai pedir o inteiro teor dos processos administrativos, dos contratos, de todas as tratativas, tudo que tiver de documental relacionado à aquisição de vacinas e insumos no âmbito do Ministério da Saúde. Muito se fala que o governo federal não teve uma atuação
rápida, né, para adquirir as vacinas, que por isso o cronograma está mais atrasado do que deveria, e isso vai ser escrutinado, e é um dos principais pontos da CPI, a questão da vacinação. Outro ponto crucial é o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, mas principalmente de ex-ministros. O último ministro tinha sido o Eduardo Pazuello, que é um dos principais alvos da CPI. Antes do Pazuello, o Nelson Tais, que ficou há pouco tempo à frente da pasta, então o depoimento dele não deve ser tão relevante como outros. E o do Luiz Henrique Mandetta, que foi o ministro que começou a enfrentar a pandemia e acabou saindo por divergências com o governo federal. Estava ficando sustentável essa coisa da gente combinar e ele romper, combinar e ele romper. Desses depoimentos, os mais aguardados são o do Mandetta, primeiro-ministro, porque ele pode atacar o governo, ele pode implicar aí o presidente Bolsonaro, tendo em vista que o Mandetta hoje é um crítico do governo e diz que saiu porque não conseguiu seguir os caminhos da ciência no governo federal, e o do Eduardo Pazuello, que é o último ex-ministro, que ele foi alvo da gestão dele, muito criticada pela crise no abastecimento de oxigênio no Amazonas, por pregar o tratamento precoce com o uso de medicamentos como cloroquina, por não dar o exemplo, né, sair sem máscara muitas vezes. Então, ele é um dos principais alvos dessa CPI. E a ideia, ao convocar o atual ministro e os 3 últimos, né, que o antecederam, é fazer isso por ordem cronológica, começando pelo Mandetta, que foi o primeiro-ministro, passando pelo Nelson Tais, que ficou pouco tempo à frente da pasta, depois Eduardo Pazuello, que deve ser um dos principais alvos, até a atual administração do Marcelo Queiroga, que aí deve ser escrutinado mais sobre o que a pasta está fazendo para lidar com a pandemia. E aí, Jussara, qual deve ser a estratégia do Planalto diante desse cenário adverso na CPI? A gente lembra que a própria Casa Civil formulou um documento com 23 possíveis acusações que poderiam pesar contra o governo. A ideia é se concentrar na defesa em cima desses pontos, ou o governo deve buscar um contra-ataque com requerimentos e tentar jogar o foco para os estados e municípios? Então, a estratégia do governo, ele passa por esses 2 pontos. Tanto se defender aí, né, como também partir para o ataque em relação aos estados e aos municípios também, né, principalmente ali as capitais. Vou retroceder um pouquinho no tempo. Você citou esse documento com as 23 possíveis acusações, né, que podem pesar ali sobre o governo. E importante lembrar que na semana passada, a Casa Civil, ela organizou um grupo de trabalho com 13 ministérios, distribuindo para esses ministérios essas tarefas de casa, que eram para que eles preparassem respostas, reunissem documentos, e-mails e relatassem todas as ações que o governo fez para montar ali a defesa. O objetivo desse grupo ali da Casa Civil é preparar principalmente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, como bem disse o Capelli, deve ser um dos principais alvos ali da CPI, da investigação. Paralelamente a esse grupo da Casa Civil, o presidente também indicou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, para atuar ali diretamente na articulação política da CPI, municiando mesmo os senadores governistas que fazem parte ali da comissão. A Polícia Federal está investigando indícios de desvio de recursos para o combate à Covid pela Prefeitura de Imperatriz. Então, o Planalto, ele atua nessas 2 áreas. Ao mesmo tempo que ele prepara as respostas, ele também municia esses senadores governistas para que eles também façam requerimentos e consigam ali, ao longo da comissão, direcionando o trabalho e tirando o peso do governo federal. Nesse aspecto, é muito importante, o governo reforça o tempo inteiro que vai incentivar que esses senadores governistas pressionem para saber ali a destinação dos recursos que foram repassados. Então, basicamente, nesse esquema ali que o governo vem trabalhando.
E Jussara, e qual é o clima do governo nesse momento? Foi criada essa força-tarefa, depois teve aquela lista de 23 itens que o governo estava preocupado, que a Carol inclusive já mencionou. Só que o governo está sendo derrotado, foi derrotado para a criação da CPI, na relatoria do Renan Calheiros. Como é que está o clima? O clima no governo é de desconforto e até de frustração, porque todas as tentativas do governo ali de impedir o avanço da CPI ou de indicar mais governistas para a comissão foram frustradas. Nesta terça-feira também, o senador Renan Calheiros foi confirmado como relator. Eu vou passar a palavra ao relator, senador Renan Calheiros. E isso é uma derrota, obviamente, para o Palácio do Planalto. Para piorar a situação do governo, o que era visto como uma estratégia, né, para poder responder à CPI, acabou se tornando um tiro no pé, que é a questão justamente dessas 23 possíveis acusações que o governo, né, pode responder na CPI e acabou vazando. Então isso internamente foi criticado, né, foi considerado ali um amadorismo do governo em permitir esse vazamento. E dentro do Senado, né, entre os integrantes da comissão, foi também comemorado. Muitos olharam ali e falaram, bem, nosso trabalho aqui já tem meio caminho andado, a gente já sabe o que vai perguntar. Isso, inclusive o senador Randolfo Rodrigues, Jussara, ele hoje, durante uma entrevista coletiva, falou que esses 23 pontos foram uma contribuição do governo federal para a CPI da pandemia. Ele falou, por exemplo, mortes de índios, né, por Covid-19. É um tema que está nos 23 tópicos do governo e que a CPI não estava abrangendo, né? Não estava inicialmente colocado na CPI, e que a partir desse estudo do governo agora será incluído. Exatamente. Nessa terça-feira também, os senadores governistas fizeram requerimentos para poder ouvir médicos que defendem o tratamento precoce. O objetivo é que seja mostrado ali na CPI que o presidente Jair Bolsonaro e o governo adotou medidas de tratamento precoce respaldada por alguns médicos. Obviamente, isso vai ser questionado e investigado ali pela CPI. Como relator, eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais. A investigação será técnica, profunda, focada no objeto que justificou a comissão parlamentar de inquérito e despolitizada. Ô Capelli, um dos primeiros movimentos do governo para tentar fragilizar a CPI ou amenizar um pouco mais a situação foi tentar barrar a nomeação de Renan Calheiros como relator. O governo conseguiu, inclusive, uma liminar em primeira instância, mas depois essa liminar caiu e o próprio Senado já tinha dito que Renan ia ser nomeado de qualquer jeito, né? Como é que esse movimento repercutiu em Renan Calheiros? Porque ele fez esse discurso todo de que não é vingativo, que sabe lidar com as diferenças, que tudo vai ser discutido democraticamente, mas ao mesmo tempo fez também uma fala muito dura ali na abertura dos trabalhos da CPI. Ele ficou mais motivado a partir desse movimento aí para desgastar o governo, e isso teve efeito também sobre o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e o vice, o Randolfo Rodrigues? Teve sim, mas muito mais sobre Renan Calheiros. Foi um tiro que saiu pela culatra do governo federal, porque foi uma ação movida pela deputada federal Carla Zambelli, que é do núcleo do presidente Jair Bolsonaro, uma das deputadas mais alinhadas com o Planalto, e o Renan Calheiros viu nesse movimento, até em declaração ao Globo ele falou, ele viu as digitais do Jair Bolsonaro nessa ação movida pela Carla Zambelli. E gerou uma indignação muito grande, não só no Renan Calheiros, mas também em todos os membros da CPI, praticamente, que avaliam que foi uma interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Só que, em termos práticos, de sangue nos olhos, o Renan, eu diria que foi sim o que tomou mais as dores dessa ação movida e que depois essa ação acabou sendo aí deslegitimada, acabou sendo sustada por uma decisão do Tribunal Regional Federal. Então, sim, essa decisão contribuiu para fazer com que o Renan tenha mais sangue nos olhos, por assim dizer. Ele deixou claro no discurso dele que não sabe por que o governo federal, entre aspas, teme tanto que ele fique na relatoria, fecha aspas, ou seja,
ele reclama que, ao passo que o governo federal argumenta que há uma atuação política na escalação de Renan Calheiros, na escolha de Renan Calheiros para assumir a relatoria, o próprio governo federal tenta politizar a CPI ao tentar tirá-lo. E isso foi criticado no discurso do Renan Calheiros e contribuirá para que ele faça uma diligência ainda mais severa, mirando o governo federal. E tem uma frase do Renan Calheiros que ele fala a aliados, que é o seguinte, é uma frase que ele aprendeu com o pai dele, que diz o seguinte: inimigo bom é aquele que você pode derrotar, inimigo ruim é aquele que ganha de você. Ele tem dito em conversas com aliados que vê o governo Bolsonaro como um inimigo bom, né? Ou seja, por conta da fragilidade, da queda de popularidade e tal. Ou seja, Renan deve fazer aí um trabalho bem diligente nessa investigação na CPI. Inclusive, ele tem experiência em investigações, tendo em vista que ele próprio já foi alvo de inúmeras, né? Então, assim, realmente é um relator que preocupa muito o Planalto. Agora, Jussara, a gente viu nesse primeiro dia de CPI o senador Flávio Bolsonaro participando, o líder do governo, Fernando Bezerra, também participando e conseguindo algumas negociações ali em defesa do governo. Como é que o Palácio do Planalto tem visto o seu time do ponto de vista técnico ali? Os 4 representantes, que dá para dizer, do governo, está satisfeito com eles? Maltic, a avaliação sincera nos bastidores é que o time do governo na CPI é fraco. O governo tem à frente o senador Marcos Rogério e Ciro Nogueira, mas os outros são considerados ali com menos experiência ou menos habilidosos do que, obviamente, o time que está à frente como relator aí, Renan Calheiros. Isso tem sido um tema de debate, né? Isso, o Planalto reconhece isso, e exatamente como você mencionou, a participação aí tanto do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, quanto do líder do governo, Fernando Bezerra, para tentar contornar isso. É importante lembrar também que desses 4 que são considerados governistas, o senador Eduardo Girão, embora tenha posições ali alinhadas ao Planalto, ele se declara independente. Então, né, se a gente for considerar essa declaração do senador Girão, o governo ainda, né, como titular, só tem 3 membros. Então, isso realmente preocupa o governo. E também, ele, ao longo desses dias aí, nas conversas de bastidores, tinha ali um sentimento de que seria muito difícil reverter qualquer situação, inclusive a relatoria do senador Renan Calheiros. Internamente ali, os interlocutores do Planalto avaliam ali que realmente foi um tiro no pé, que quando essa ação proposta pela deputada bolsonarista Carla Zambelli foi vista dentro do governo muito mais como um ato para jogar para a própria torcida ali nas redes sociais, do que realmente havia ali uma expectativa de que ela surtisse um efeito. Capelli, o senador Renan Calheiros incluiu ali entre os requerimentos um pedido de compartilhamento de informações do inquérito das fake news do Supremo e também da CPI das fake news, né? Qual a estratégia por trás disso? Ele está querendo juntar as duas coisas, a disseminação de informações falsas no contexto da pandemia? Exatamente, foi uma informação até que a gente antecipou no site do Jornal o Globo, na manhã de ontem, e que ele confirmou nesse requerimento. E qual é o objetivo dele? É associar a divulgação de fake news, né, notícias falsas, ver se há estímulo financeiro do governo federal, de aliados do governo, na disseminação via internet do uso de remédios com uso científico não comprovado, com eficácia não comprovada ao combate ao Covid-19, como, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina. Ou seja, Renan quer saber se as redes que dispararam essas mensagens foram financiadas por pessoas ligadas ao governo federal. Por isso, a solicitação desse compartilhamento. E há ainda outro inquérito que também tem integrantes da CPI que defendem que seja solicitado ao STF, como o senador Randolfo Rodrigues, que é o inquérito dos atos antidemocráticos, né, que aconteceram no ano passado, que pediam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, e essas manifestações aconteciam
predominantemente sem uso de máscara, sem qualquer distanciamento social, enfim, o que pode ter facilitado a propagação do vírus. Portanto, o inquérito das fake news já é um requerimento que o senador Renan Calheiros fará ao Supremo Tribunal Federal, e ainda tem outro requerimento, que é o dos atos antidemocráticos, que também poderá ser solicitado. Jussara, a gente teve aí nas vésperas do início dos trabalhos da CPI uma denúncia do Procurador-Geral da República contra o governador do Amazonas por conta da compra de respiradores, né? Denúncia de desvio de dinheiro público. O procedimento investigativo foi instaurado a partir de informações veiculadas na imprensa, dando conta de que o governo do Amazonas adquiriu 28 respiradores em loja de vinhos. Pelo que você entende das conversas no Palácio com o pessoal do governo, esse tipo de ação, seja do PGR ou da Polícia Federal mesmo, é esperada durante esse período de CPI? Tem essa expectativa, sim, que novas operações, novas investigações apontem irregularidades da aplicação dos recursos federais, tanto nos estados quanto nos municípios. É importante lembrar que desde o ano passado, a Controladoria Geral da União, né, que é um ministério, junto com a Polícia Federal, tem feito diversas operações ali, mirando justamente esses desvios de verbas. O órgão estima já um prejuízo ali acima de 120 milhões. Então, conversando ali nos bastidores, é importante lembrar que a CGU também está ali entre os 13 ministérios, né, que foram acionados para preparar uma resposta para a CPI da Covid. Então, é de se esperar que venha mais coisa por aí, mirando justamente estados e municípios. O principal argumento hoje do governo é justamente esse, de que ele entregou os recursos federais, então cabia aos governadores e a prefeitos fazer a aplicação. Essa vai ser ali a linha de defesa principal do governo. E aí, Capelli, quais são os instrumentos de pressão que o governo tem guardados aí na manga para pressionar os senadores? Tem pressão, por exemplo, para que o PP saia do bloco parlamentar com o MDB do Renan, né? O governo, a gente sabe que tem também influência em Brasília, nos estados, o filho do Renan é governador em Alagoas, certamente uma boa relação com o governo federal pode ser positiva. O que entra no jogo de pressão agora? Bom, essa pressão orquestrada pelo senador Flávio Bolsonaro é para que tanto progressistas quanto os republicanos que integram um bloco com o MDB, que eles deixem o MDB sozinho, que eles saiam desse bloco MDB. Esse bloco, o que ele funciona na prática? Ele faz com que esses partidos tenham direito a mais indicações na mesa diretora e até na própria indicação de integrantes para comissões como a CPI. Então esse movimento do Flávio ocorre para tentar enfraquecer o MDB, que indicou o Renan Calheiros para a relatoria. Cabe ressaltar que foi uma indicação do partido do MDB. Com relação aos outros instrumentos de pressão, eu acho que é mais ou menos o contrário. Eu acho que o que o governo vai ter que fazer é tentar convencer os integrantes da CPI e, posteriormente, o plenário do Senado a ter uma postura mais branda, né, um posicionamento mais brando quanto aos supostos erros aí que vão ser avaliados do governo. E como que isso acontece? Na base de cargos, na base de emendas. Então eu vejo que uma forma de governo atuar nessa CPI acabará sendo que vai sangrar, né? Seja abrindo cargos. Muito se comenta que agora o próprio Senado vai ganhar um nome no Ministério da Economia que vai ser desmembrado, né? O Paulo Guedes deve ter umas das subpastas que estão hoje sob a responsabilidade dele, devem ficar para o Centrão. Muito se fala na recriação do Ministério do Planejamento, ou seja, o Centrão como um todo, né, no Senado e na Câmara, vai acabar ganhando espaço com essa CPI. E eu acredito que essa sangria do governo vai ser estancada com base nesse toma lá da cá, que a gente já conhece muito bem. E a outra pressão seria por meio de investigações envolvendo estados e municípios, que aí também seria uma forma de tirar o foco do governo federal. Mas pelo que a gente acompanha da maioria dos integrantes da CPI, o foco será mesmo no Palácio do Planalto. Ou seja, por isso tudo eu acho que o instrumento principal do governo vai ser o toma lá da cá mesmo. Vamos levar esse trabalho técnico sem buscar, além de nada, a verdade. A verdade, seja contra quem for.
Bom, Capelli, o presidente Omar Aziz, vai passar na quinta-feira pelo seu primeiro teste à frente da CPI nessa reunião para votação de requerimentos. Tem os 11 requerimentos do Renan, que, segundo o próprio presidente, tem o apoio integral dentro da comissão. É isso mesmo ou o bicho vai pegar na quinta-feira? Acho que há um consenso, sim, da maioria dos integrantes da CPI de que esses 11 pontos são importantes para a investigação. Até porque são pontos que só podem trazer consequências para o governo federal se a apuração deles indicar isso, né? Que mal tem ouvir o Eduardo Pazuello como testemunha nessa questão da pandemia. Acho que não tem ninguém na CPI que defenda que Pazuello não tem que ser ouvido, apesar de ser um ponto extremamente delicado para o governo. Ou seja, o que pode acontecer é que o Pazuello ouvido, integrantes da CPI que são governistas, digam que a fala do Pazuello o inocenta de qualquer responsabilidade, inocenta o governo federal, mas quanto a ele ser ouvido, quanto aos pontos que estão nesse requerimento, a esses 11 pontos, há sim um consenso que eles devem ser solicitados, né, de que deve dar entrada nesses requerimentos para que a CPI inicie os trabalhos. Jussara Soares, Paulo Capelli, muito obrigada pela participação, bom trabalho para vocês. Valeu, Jussara, valeu, Capelli, um grande abraço e um bom trabalho. Obrigada, Carol, obrigada, Maltic, até a próxima. Valeu, Jussara, Carol, Maltic, até a próxima, tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.